Isaías 1:6. Eu tenho falado aqui, pregado na quarta-feira, sobre Isaías capítulo 1. E hoje eu vou dar continuidade aqui em Isaías capítulo 1. Hoje nós vamos aí compartilhar, se Deus permitir, do verso 6 ao verso 9. Mas vamos ler aí do versículo 1 em diante, só para nós relembrarmos aí o contexto do qual nós vamos tratar. Versículo 1. Juízo do Senhor sobre o pecado de Israel. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor disse: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu proprietário, e jumento coxo posto pelo dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ah, nação pecadora, povo carregado de maldade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção. Deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, afastaram-se dele. Por que seríeis ainda castigados? Porque insistis na rebeldia? Toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Não há coisa alguma desde a planta dos pés até a cabeça. Há só feridas, contusões e chagas abertas. Não foram espremidas, nem atadas, nem tratadas com óleo. A vossa nação está assolada. As vossas cidades estão queimadas. A vossa terra está sendo invadida por estrangeiros diante de vós e está devastada, como que saqueada por estrangeiros. Só restou a filha de Sião como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Até aí. Só para nós relembrarmos aí o contexto, Isaías está nos dias desses reis, como diz aqui o texto, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, e Isaías está sendo um servo de Deus, trazendo a mensagem ao povo de Judá. Você se lembra que o povo havia sido dividido por conta de uma guerra civil, e havia o lado do norte e o lado do sul. E Isaías está trazendo a sua mensagem ao povo de Judá. E ele começa dizendo exatamente o seguinte: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, o que o Senhor diz. Ou seja, a mensagem que eu estou trazendo a vocês não é porque eu parei, refleti e meditei sobre algo e agora eu vou dizer a vocês. Pelo contrário, o que Isaías estava dizendo era exatamente o seguinte: Deus mandou falar a vocês. Esta mensagem que eu estou trazendo é porque Deus me ordenou, Deus me comissionou para exortar vocês. Isaías estava anunciando que caso não houvesse arrependimento, o povo iria sofrer, o povo iria passar por inúmeras dores, angústias e aflições, como de fato eles passaram. E todas as vezes que nós, hoje, eu e você, decidirmos trilhar a nossa vida longe de Deus, é exatamente isso que nós vamos encontrar: dor, angústia, aflição, miséria e desgraça. Sempre será assim quando o homem decidir trilhar o seu caminho longe de Deus. E como eu disse a semana passada, Deus, ele é o Criador. Ou seja, nós, cristãos, nós somos filhos de Deus. Mas todos foram criados por Deus. Nem todos são filhos de Deus, como nós bem sabemos. João diz que todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas toda a raça humana, toda a humanidade foi criada por Deus, e tudo que existe foi criado por Deus. Então, mesmo que uma pessoa ela não seja cristã, não seja um cristão, não tenha se arrependido dos seus pecados, ela não está livre, ela não está isenta de obedecer à palavra de Deus. Ora, porque Ele te criou, você não pertence a si próprio. Deus te criou, você é propriedade de Deus. Então você deve se submeter à palavra dEle. A ordem parte dEle, a voz de comando é dEle e não nossa. Se o ímpio ele deve se submeter às sagradas escrituras, quando dirá nós cristãos, que pelo menos nos intitulamos cristãos,
povo de Deus, que estamos aqui para servir a Deus, nos submetermos à sua palavra. Se o ímpio deve obedecer a Deus, quando dirá eu e você? Nós temos que aprender a nos submetermos às Escrituras. Não é algo opcional, se você quer ou se eu quero, mas é uma ordem de Deus. Deus ordenou e ponto final. Quem somos nós para querermos argumentar contra Deus? Queremos tirar satisfações com Deus? Eu sei que muitos líderes religiosos hoje, eles passam essa ideia que você tem algum poder, né, para você colocar Deus contra a parede, e ainda mais se você contribui financeiramente, Deus é obrigado a fazer tudo que você quer, na hora que você quer e do jeito que você quer. Mas não é isso que a Escritura diz. A Escritura deixa bem claro que nós somos podres, depravados, completamente malignos, diz a Escritura. E Isaías está dizendo, até o animal conhece o seu dono. Até o animal, ele sabe, ele conhece o seu proprietário, ele sabe quando ele vai o alimentar. Mas os meus filhos, o meu povo, eles não entendem. Eles não entendem. Isaías vai dizer que não há nada são, não há nada sadio na raça humana. E é exatamente isso que nós vamos tratar aqui hoje, né? Ele diz, não há coisa alguma sã, desde a planta dos pés até a cabeça. Há só feridas, contusões e chagas abertas, não foram espremidas nem atadas, nem tratadas com óleo. A vossa nação está assolada, as vossas cidades estão queimadas, a vossa terra está sendo invadida por estrangeiros diante de vós e está devastada, como que saqueadas por estrangeiros. Só restou a filha de Sião como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. E aí ele diz, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra, completamente destruídos. A pergunta que nós mais ouvimos hoje, muitos filósofos se perguntam é, quem eu sou? Quem eu sou? De onde eu vim? E a semana passada eu preguei sobre isso. Quem é o nosso Criador? Ou seja, de onde nós viemos, a quem nós pertencemos. Então, quando nós ouvimos esta pergunta, quem eu sou, de onde você veio, vai influenciar e vai determinar quem você é. De onde você veio vai determinar quem você é. Hoje, quem é o homem? Quem é o homem? Para muitos, o homem é bom. Como, por exemplo, Rousseau. Disse que o homem é bom. O homem nasceu livre e em toda parte é posto a ferro. Ou seja, na ideia de Rousseau, o homem é bom, a sociedade o corrompe. Ou seja, de uma certa forma, o homem num todo ele é bom. Mas quem o estragou foi a própria sociedade. E é uma grande idiotice isso. Nós percebemos esse pensamento estando aí a todo vapor em nossos dias. Como, por exemplo, o cara é um ladrão, ele é um safado, ele deveria estar preso. Aí a grande mídia, o que a grande mídia diz? Quando você assiste a TV? Eles arrumam um jeito de colocar aquele ladrão, aquele safado, como uma vítima da sociedade. Eles tentam arrumar inúmeros argumentos para dizer, não, ele roubou, mas ele roubou porque ele nasceu na favela. Ele roubou porque ele nasceu numa circunstância desfavorável. Por isso aconteceu isso com ele. Por isso ele tomou esse caminho. Mas o que a Bíblia diz acerca do homem? Isso é o que os filósofos dizem, a grande mídia diz, o pensamento que está aí a todo vapor em nossa sociedade. Que o homem é bom. Mas a Bíblia vai na contramão. A Bíblia diz que o homem é mau, corrompido. Como Isaías diz, ele usa a figura de um corpo humano para dizer que está completamente destruído, tudo contaminado. É exatamente assim que a Escritura nos descreve. Todos que estão aqui, do mais novo ao mais velho. Todos são pecadores, todos são depravados, diz a Escritura. Davi, por exemplo, ele disse, olha, em pecado me concebeu minha mãe. Davi não estava dizendo em hipótese alguma que ele era fruto de um adultério. Mas Davi estava dizendo que ele nasceu contaminado pelo pecado.
Ele nasceu contaminado pelo pecado. Até mesmo as crianças, nós vemos hoje algumas pessoas achando que elas não têm pecado, que elas são anjos. Você que tem filho, você sabe que não funciona assim. Você não precisa ensinar ele a fazer birra. Você não precisa ensinar o seu filho a querer dar tapa na sua cara. Nasceu de fábrica. Já nasceu assim. Já nasce com essa semente, que nós chamamos de pecado original, que é desde Adão que foi passado a nós. Ah, mas eu não creio nisso, pastor, que a criança é pecadora. Não mesmo? Você se lembra da Escritura? Aqui no Antigo Testamento? A criança no 8º dia, ela era levada ao templo, apresentada ao sacerdote, com o objetivo do quê? De fazer um sacrifício, uma oferta pelo pecado. Ou seja, todos nós somos pecadores. A doutrina do pecado original está aí, por conta de Adão. Ah, mas eu ainda tenho dúvida se a criança é pecadora como nós. Ora, se as crianças não tivessem pecado, elas não morreriam. É simples. A Escritura diz, o salário do pecado é a morte. Por isso as crianças morrem. Nós nascemos pecadores. Nós somos pecadores. E aí eu sei que talvez você possa se perguntar, pastor, mas isso tem algo a ver com a minha vida? Isso é algo prático? Eu posso aplicar isso à minha vida? Sim, totalmente você vai aplicar isso à sua vida. Sabe por quê? Porque é muito importante você ter uma definição correta de quem você é, de quem nós somos como seres humanos. Se você tiver uma definição errada de quem você é, de quem o ser humano é, isso vai influenciar a maneira que você cria os seus filhos, a maneira que nós convivemos na sociedade. Isso vai influenciar toda a nossa existência. Haja visto, pois se o homem é bom, ele precisa apenas de instrução. E ele vai precisar apenas de uma sociedade melhor. Porque no pensamento de Rousseau, o que estraga o homem, o que corrompe o homem, foi a sociedade. Então, se o homem é bom, ele precisa apenas de instrução e viver numa sociedade um pouco melhor. Mas a Escritura diz que nós somos completamente malignos, perdidos e depravados. Se nós somos, como a Escritura diz, que nós somos perdidos, doentes, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós não precisamos apenas de ensino, nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um milagre, nós precisamos de um Deus para nos resgatar, nós precisamos de um Deus para nos salvar, nós precisamos de uma intervenção divina, nós precisamos de uma capacitação sobrenatural, para que nós possamos andar em novidade de vida. Então isso vai influenciar toda a sua existência. E essa visão de que o homem é bom, ela está calacrada em nosso país. Ela está calacrada em nosso país, inclusive dentro de muitas igrejas. Os líderes religiosos, eles tratam as pessoas como vítimas. A pessoa chega chorando à igreja, o primeiro que chegou chorando à igreja, ele sempre vai ser a vítima. Pode ser o marido que chegou chorando, ele está reclamando da mulher. Ele apresenta a mulher como um demônio para o pastor. E o pastor acredita que a mulher é um demônio, mas na verdade, às vezes pode ser ele o demônio, não a mulher é o demônio. Mas como ele chegou primeiro, ele chegou chorando primeiro, então ele é a vítima e a mulher é o demônio da história. E nós vemos isso em todo o nosso país. As pessoas não gostam de você dizer, de ouvirem a palavra que a pessoa ela está ali para ser punida, por exemplo, a cadeia. Você não pode falar em nosso país que fulano deve ser punido por conta dos erros que ele cometeu. As pessoas acham um absurdo você se levantar e dizer fulano tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Fulano tem que ser punido. Aí as pessoas hoje vão falar do bandido, da cadeia, por exemplo, não pode dizer que é um lugar de punição. Você tem que falar que é um lugar de reabilitação. As pessoas vivem num mundo de fantasias. Um mundo que não existe. O criminoso, muitas vezes, ele é aplaudido em nosso país. E o camarada que anda direito, na maioria das vezes, ele paga um alto preço por andar assim. Você não pode falar de pena de morte num país como o nosso. As pessoas ficam escandalizadas. Falar de pena de morte num país como o nosso, se mal as pessoas devem pagar pelos seus crimes na cadeia. Se mal elas devem pagar pelos seus crimes na cadeia. E isso não fica apenas a este segmento da sociedade. As pessoas aplicam isso também dentro de casa.
a maneira que eles criam seus filhos, demonstra que eles não têm seguido as Escrituras. Você pode estar aqui nesta noite e não tem seguido as Escrituras. Você não consegue olhar para o seu filho e ver que ele nasceu, ele tem a semente de Adão, ele carrega o pecado original. Ou seja, ele não precisa apenas de instrução, ele precisa ser exortado, como diz a Escritura. Ou seja, ele precisa ser disciplinado. Ele precisa ser repreendido. E muitas das vezes vai precisar de uma vara, como diz a Escritura. E ali vara não é algo simbólico, é algo literal. Você vê hoje pessoas que se dizem cristãs simplesmente negligenciando os princípios das Escrituras. Eles não se submetem à palavra de Deus. Por quê? Ora, eles decidiram ouvir os gurus, eles decidiram ouvir os psicólogos, que na maioria das vezes, quando você vai ver, se você tiver a oportunidade de conhecer a vida dele, da família dele, os filhos estão perdidos nas drogas. Os filhos estão internados em casa de recuperação. É simples assim. Mas muitos decidem ouvir esses homens. Chegamos a um absurdo, onde as pessoas dizem que para você repreender o seu filho, você deve abaixar e ficar no mesmo nível que ele. Você não pode ser firme com ele, repreendê-lo. E nós já temos visto o resultado desta geração, desta criação, de pessoas que decidiram não ouvirem a Escritura e ouvirem a cultura. E hoje muitos estão sofrendo, justamente porque não se submeteram à palavra de Deus, não se submeteram às sagradas Escrituras. Hoje é proibido falar em punição, seja de criança, dos filhos, de qualquer pessoa. Perceba o absurdo que nós chegamos. Pegue, por exemplo, a geração de seus pais. A geração mesmo do meu pai. Meu pai está aqui. Não tinha essa opção, não, de você... eu não como isso. É engraçado hoje as crianças. Eu não como. O pai põe um franguinho, né? Belezinho. Franguinho frito, filezinho de frango. Antigamente não tinha isso, não. Você sabe como é que era antes? Primeiro que já não vinha nada embaladinho, né? Lá vai ter o almoço. Frango era no dia que ia ter visita em casa. Aí a mulher já saía pro quintal, pegava o frango, a água já estava fervendo, já matava o frango, já depenava o frango ali, despenava o frango. Já ia o corte, os melhores cortes sempre iam para os pais, né? Primeiro a visita tirava, depois os filhos sabiam que sobrava, tinha que comer tranquilinho, pianinho, quietinho, porque estava no lucro. Você via alguém falando, o filho olhando para o pai, falava, pai, não quero esse pedaço de frango, não. Ele não era louco de fazer isso. Se ele fizesse isso. Ele comia o frango com pena e tudo. Você não vai comer? Não tem certeza? Ia comer o frango com pena e tudo. Hoje o pai olha para o filho, quase implora para o filho almoçar. Quase implora para o filho comer a comidinha. E você vai ver o reflexo disso depois. Quantos filhos que já erguem as mãos para os seus pais, para os avós. Isso é fruto de uma geração que decidiu não ouvir a Deus. Não ouvir as Escrituras. E isso é um grande problema. Tudo isso vai ter um resultado. Se você ouve as Escrituras, você se submete às sagradas Escrituras, você vai ter uma determinada posição, uma determinada atitude. Mas se você segue a cultura, os psicólogos, você vai ter outra postura. E isso vai desembocar em algum resultado. E aí eu te pergunto, qual resultado é melhor? Quando você olha para a geração de nossos pais, que saíram homens de verdade, mulher de verdade, ou a geração que está sendo criada hoje? A minha geração, você já vê pessoas que nem trabalhar gostam de trabalhar. Nem trabalhar gostam de trabalhar. Trabalhar já é um avivamento, praticamente. Já é quase que um milagre a pessoa olhar e você falar assim, trabalha. Já é um milagre. Do pessoal da minha idade já é um milagre. Os jovens hoje, então, nem se fala. Parece que é algo que vai matar a pessoa ela trabalhar. Mas isso vai ter um resultado. Se a sua definição está errada com relação ao homem, você vai tomar uma atitude. E o resultado nós vemos, que é o aumento da criminalidade e a delinquência juvenil crescendo de forma assustadora em nosso meio.
Nós vemos aí o aumento da criminalidade. As pessoas dizem que o Brasil é um país de paz. A quantidade de gente que morre no nosso país é quase equivalente a países em guerra. Sim, em nosso país. Então, dentro disso, eu quero falar alguns princípios. Primeiro, tudo está doente, como diz aí Isaías. Como ele diz aqui no verso 6, né? Não há coisa alguma sã desde a planta dos pés até a cabeça. O que ele quis dizer com isso aqui? Ora, ele pega o exemplo, ele pega a ilustração do corpo humano para descrever a situação do povo de Israel. Isaías está usando esta figura para descrever como as instituições em Israel estavam. E o que ele está dizendo é exatamente o seguinte: todas as instituições de Israel estavam contaminadas. Sejam o judiciário, o sacerdócio, o comércio, as famílias, o povo, todos estavam corrompidos. Todos estavam contaminados. Todas as instituições e pessoas estavam corrompidas. Você pega as pessoas chegando a Isaías, aos profetas, e dizendo: profetizai para nós ilusões. Nós não queremos ouvir a verdade. Nós não queremos ouvir a palavra de Deus. Profetizai para nós ilusões e palavras aprazíveis, coisas gostosas de se ouvirem. Ou seja, aquele povo tinha uma coisa: eles eram sinceros. Já pediu direto, na lata. Olha, nós não queremos ouvir a verdade. Não, nós não queremos ter compromisso com a palavra de Deus. Nós não queremos esse negócio de cultuar a Deus, não. Fala um negócio mais fácil. Queremos esse negócio de conhecer a Deus por meio da Escritura. Não, fala, dá uma palavrinha rala, superficial, profetiza qualquer coisa para nós aí, que seja gostoso. Não é isso que as pessoas fazem hoje? Muitas pessoas saem de seus lares em busca de um falso alívio. Estão buscando refúgio, mas não estão buscando na verdade, na Escritura. E não há refúgio sem a verdade. Não há refrigério sem a verdade. Mesmo que inúmeros pastores prometam isso. Você só vai encontrar refúgio, refrigério, renovo para a sua existência somente por meio da Escritura, por meio da verdade. O resto é balela, pode ter certeza disso. E isso nós vemos hoje em nossos dias. Algumas pessoas, às vezes, podem olhar para você e sabem que você é crente, que é um cristão, e elas podem usar o argumento, né? Mas os pastores são todos ladrões. Os pastores são todos safados, são desonestos. Primeiro que eles não conhecem todos, né? Já começa por aí. Só que é uma grande verdade. É uma grande verdade. Que muitos são desonestos. E muitos, às vezes, eles nem são ladrões. São desonestos porque eles não pregam também a palavra de Deus, não pregam a verdade. Mas vamos tratar desses homens desonestos. O problema não é da classe pastoral. O problema é da raça humana. Só que as pessoas, às vezes, elas olham apenas para a classe pastoral e dizem: são desonestos. Não, esse não é um problema que se restringe apenas à classe pastoral, a toda a raça humana. Por exemplo, o médico. É difícil você achar um médico honesto em nosso país. Existem, sim, mas são poucos. É a minoria. Pessoas que fazem por vocação. Pessoas que estão ali, de fato, porque elas entenderam, de uma certa forma, que elas foram vocacionadas, chamadas para aquilo. E elas fazem o melhor, como se fosse para um próprio filho, uma pessoa ligada da família. E elas tratam os pacientes com maior amor e carinho. Mas isso é uma raridade. Isso é uma raridade. Se você vai no SUS ainda, então você sabe como é que é. Ali o negócio é cruel. Ali não tem muita escolha não, fião. Ali não tem muita escolha não. Que agora não está podendo ir por conta da Covid, mas antes era virose. O cara nem te escutou, ele já está dando remédio para você para virose. Parece que você tem lepra, você não pode nem chegar perto dele. Você entrou pela porta, ele já dá quase um pare para você, e ele já está escrevendo, ele só pergunta o seu nome. É assim, a maioria tratam as pessoas dessa maneira. Você olha, por exemplo, os mecânicos, da mesma forma. Difícil você achar um honesto. Em todas as classes.
em todas as classes. É difícil. Não é algo restrito apenas à classe pastoral, mas é a raça humana. Poucos são capazes, sejam pastores, médicos, mecânicos ou qualquer outra função, pessoa que desempenha uma função hoje. Poucos são capazes e poucos são honestos. Ora, os seres humanos são preguiçosos. Os seres humanos são egoístas. O problema é da raça humana, o problema está na raça humana. Todos os tipos de pessoas estão contaminadas, da criança ao idoso. Você olha, por exemplo, para a criança, como eu acabei de dizer, o egoísmo no bebê. O brinquedinho dele está lá jogado de lado, nem liga. Pode ser novo, mas ele nem liga para o brinquedinho. Chegou o primo, chegou o amiguinho. Rapaz, desperta um amor eterno pelo aquele brinquedo, não é? Parece que aquele acabou de ganhar o brinquedo e o outro está pedindo. O egoísmo está ali. Todos estão contaminados. Daí você pega o idoso. Muitos não querem compartilhar a sabedoria que eles têm. Não, eles não estão dispostos. Eles não querem dividir a sabedoria, passar aquilo que eles aprenderam. Outros querem curtir a vida apenas. Não, vou só aproveitar o meu dinheiro, vou aproveitar aqui a minha aposentadoria e acabou. O resto, estou nem aí para o resto. Ou seja, todos estão contaminados. Seja rico ou pobre. Seja estudado ou não. Todos estão contaminados. A diferença é que um às vezes peca em cima da laje. O outro peca na cobertura. Mas todos estão contaminados. O que Isaías está dizendo aqui também é que todo o nosso ser está tomado pelo pecado, de forma individual. Não apenas a nação, não apenas o poder judiciário, todos eles que eu acabei de dizer, mas nós de forma individual. Tudo está contaminado. Seja o nosso corpo, a nossa vontade e o nosso intelecto. Você duvida? Nosso corpo, por exemplo. Cansa, não é? Vai ficando aí. Eu estou com 30 e poucos, aí 34. Meu pai vai fazer 67. Estou no metade da idade dele. O que ele faz, eu não faço nem a metade. Aí ele brinca que quer viver até 120 anos. Eu falo, pai, você tá maluco? Viver até 120 anos, para quê? 50 já queria estar indo embora desse lugar aqui, se Deus me chamar. Glória a Deus. 50 anos, estou bem pra caramba. Mas cansa. Aí vai falar, quando você tinha 18, 19 anos. A maioria de nós não faz a mesma coisa. São as exceções. É dor para tudo quanto é lado, é artrite, é artrose, é osteoporose, é tudo com ose tem ali no meio. Fica cansado, cansamos. Se não toma banho, fede. Fede. Não toma banho para você ver? Fede. E ainda morremos. Todo o nosso corpo está contaminado. Você pega, por exemplo, um bebê, criancinha. Maravilhoso, não é? Cheirosinho, belezinha, bonitinho. Se aperta, morde. Aí vai crescendo a criatura. Aí chega lá 10, 12 anos. Antes até o suorzinho do bebezinho, alguns ainda acham cheirosinho, né? Ah, que delícia, né? Fala sério, né? Normalmente a mãe que fala isso, né? A criança ficou o dia inteiro, nem tomou banho, mas a mãe fala, que belezinha, olha cheirinho gostoso. Aí chega com 10, 12 anos. Aí já não quer mais tomar banho. É impressionante. Brinca o dia inteiro, para tomar banho é um sacrifício, nem o pé quer lavar. Aí você fica perto do bicho, como é que tá? Tá fedendo. Você quase morre, tanto fedor que tá ali. Mas o bicho tá com gambá ali, né? É assim. É dessa maneira. As tragédias, por exemplo. Quantas tragédias, desgraças, doenças. Doenças, enfrentamos. O cristão genuíno, ele não tem dúvida. Por que todas estas coisas? Por que aviões caem? Por que pessoas morrem? Por que pessoas estão com câncer? Por que pessoas estão passando isso ou aquilo? Se você é um cristão verdadeiro, você já leu Gênesis. E você vai se lembrar que tudo isso é por conta do nosso pecado. Antes não existiam cardos e abrolhos, não existiam doenças, câncer, não existiam. E isso é tudo por conta do nosso pecado. Tudo contaminado. A nossa vontade é contaminada. Por exemplo, crente. A gente não bebe, mas come pra caramba, né? Come pra caramba. Ele até esquece, né? Que ele tem que vigiar para ele não cair na glutonaria. Às vezes ele esquece, tem que lembrar ele, senão ele esquece. Ele esquece. Mas vai falar que um trem gostoso é comida?
Vai falar que não? Maravilhoso. Nossa. Às vezes você está aqui e já está pensando na janta, né? Esquece a janta agora é palavra. Mas pensa bem no negócio que você gosta, na comida que você gosta, é maravilhoso. Maravilhoso. O esporte, para alguns que gostam, né? O esporte, para alguns que gostam, é maravilhoso também. O sexo, dentro do casamento, como a Escritura diz, é bênção de Deus. Só que a vontade do homem, ela está tão contaminada que até coisas boas acabam se tornando vícios. Sim. Até coisas boas, como comida, esporte, sexo, dentro do casamento, acabam se tornando vícios. Como assim? Você vê, o cara está ali, às vezes alguém, um dependente químico, ele é tentado ali por uma carreira de cocaína, né? Ele passa apertado ali. Mas às vezes o outro, ele é tentado por conta do quê? Por conta de uma caixa de bombom. É? Vai falar que você não ficou apavorado. Já viu? Comprou a caixa de bombom. Pegou 2 bombons na hora do almoço. Parece que não passa a hora. Fica desesperado. Enquanto ele não vê o fim da caixa de bombom, não sossega a alma da criatura. Fica lá, angustiado, dá até tremelique nele. Enquanto não vê o fim da caixa de bombom. Ficou viciado, está viciado em comer. Está caindo lá no pecado da glutonaria. Aí você pega o cara que gosta de esporte, tudo para ele é whey protein. Pode ver o whey protein. Desesperado. Pode passar perto da loja aí de musculação. Fica louco ali. Está lá, caindo. Outros gostam do joguinho, né? Tem outros que é viciado. Nós não somos aquele povo que tudo vê demônio nas coisas, não. Tem um camarada que ele perde a vida inteira jogando. A vida inteira. O dia inteiro jogando. O dia inteiro jogando até coisas boas. Por conta de nós, seres humanos, estarmos completamente contaminados. Coisas boas acabam se tornando em vícios. Nosso intelecto foi afetado. Por exemplo, devido à inveja que há dentro de nós. Eu sei, dentro de nós, tá? Não é dentro do seu irmão e não. Porque às vezes você acha que eu estou falando para o irmão, né? Não é para você. Não, é para nós, para mim e para você. Está aí dentro de nós. Se você mentir, está aí dentro de nós. Às vezes a pessoa, devido à inveja, à mágoa, ela não consegue raciocinar direito. Por exemplo, a pessoa, às vezes, ela teve um péssimo pai. O pai não foi bom para ela. Aí ela chega à igreja, ela ouve a pregação do evangelho, ela ouve a mensagem que ela precisa honrar os pais, mas por conta da mágoa que ela ainda carrega, por conta daquilo que ela viveu, ela não consegue ouvir a mensagem do evangelho. Por conta da mágoa que ela carrega, ela não consegue se submeter à palavra de Deus. Segundo, o pecado nos impede de experimentar uma vida melhor. Como diz aí o verso 5, né? Por que seríeis ainda castigados? Porque insistis na rebeldia, toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. O que Isaías está dizendo é o seguinte: olha, vocês estão contaminados, vocês estão feridos, e mesmo assim continuam fazendo o que é errado. Mesmo assim continuam fazendo o que Deus diz que não era para vocês fazerem. Vocês insistem em seus erros. Ele é ferido, mas continua fazendo. O amor pelo pecado faz isso. As algemas do pecado são tão fortes que mesmo que a pessoa perceba que a sua vida está sendo destruída, seja por conta daquele vício ou do caminho que ela trilhou, mesmo assim ela não consegue mudar a rota. Você já percebeu? Por exemplo, um dependente químico. Ele está ali, ele está vendo que está destruindo com a família. Ele está perdendo o casamento, ele está perdendo os filhos. E mesmo assim ele continua naquele caminho de destruição. Mesmo assim ele continua naquele caminho de morte. Aquele camarada que se entrega aos prazeres dessa vida. Cada dia ele quer estar com uma mulher. Ele sabe que no final da vida ele vai ser prejudicado. Ele sabe que ele não vai ter ninguém para ficar ao lado dele. Aí ele pode virar noites e noites na gandaia. Mas quando ele coloca a cabeça sobre o travesseiro, há um rombo existencial ali. Mas ele continua. Chega o final de semana e fica louco para ir para a balada. Mesmo sendo prejudicado, o que o impede? Você se lembra lá de Faraó e das 10 pragas? A mesma coisa.
As 10 pragas para julgar Faraó por conta da sua maldade para com as nações. Mesmo assim, diante das pragas, ele não se arrependeu. E o mais interessante é que o povo de Israel viu o Faraó sendo julgado. O que eles fizeram? Endureceram o coração. Mesmo assim, eles simplesmente negligenciaram a voz de Deus. Continuaram, eles viram o que havia acontecido com o Faraó. Eles sabiam que iriam sofrer e mesmo assim, eles também trilharam esses caminhos. Eles seguiam ídolos e sofriam, mas não se arrependeram. Eles estavam seguindo ídolos, estavam sofrendo, mas você acha que eles se arrependeram? De forma alguma. Acompanhe o que diz Jeremias 22:13. Porque o meu povo cometeu 2 delitos. Eles me abandonaram a fonte de águas vivas e cavaram para si cisternas, cisternas furadas que não retêm água. Ou seja, o que Jeremias está dizendo é o seguinte: o que eles fizeram é algo irracional. Eles abandonaram a fonte de águas vivas para cavarem para si cisternas furadas, algo que não retém água. Eles estão fazendo algo irracional. Olhe, por exemplo, para as ideologias hoje, que os homens seguem, os leva para o buraco, e mesmo assim eles continuam seguindo. Como nós vemos aí, o marxismo, a ideologia, mais de 100 milhões de mortes. Devasta o país, devastou a sociedade. E aí, as pessoas viram o resultado. O negócio não funciona. Impedem as pessoas de trilharem o mesmo caminho? Hipótese alguma. As pessoas seguem inúmeras ideologias. Por exemplo, você tem um pastor ali, safadinho. Pastor safadinho, da teologia da prosperidade. Mas ele fala tão molinho, ele fala tão gostoso. Vai lá na sua casa ainda. Brinca um pouquinho. Ele é tão safadinho, tão desonesto. E a pessoa está vendo que a vida dela está indo de mal a pior. Ela está vendo que está todo mundo prosperando, menos ela. O pastor está prosperando, isso é certo. Mas menos ela. Isso a impede? Hipótese alguma. Você pode falar mal, você fala mal da mulher do cara, mas não fala do pastor dele lá. Não fala mal do cara. Você olha as pessoas seguindo aí a filosofia de ganhar dinheiro, dá tudo errado. Mesmo assim, eles continuam ali. Por exemplo, os jovens, ele vê que o pai abandonou a família. Ele veio de uma família assim, que o pai abandonou a mãe. Ele viu ali só desgraça, só dor, só sofrimento. Ele vê isso e faz o quê? O mesmo que o pai dele fez. Ele vai constituir família, não se importa. Se hoje vai dar certo, amanhã, se não der certo, amanhã separa. Vamos viver, cada um vai viver a sua vida. Ele sofreu, ele passou por esse sofrimento. E mesmo assim está trilhando o mesmo caminho dos pais. Hoje, por exemplo, o jovem vê o destino dos seus amiguinhos, dos jovens. Ali, seja da escola, os amiguinhos da rua. Vê aquelas pessoinhas ali que estão indo para a biqueira, vai para a rodinha. Ele está vendo que o caminho que eles estão trilhando é falido. Mas isso os impede de seguir esse caminho? Não. Ele quer fazer parte da turminha. Ele quer fazer parte da rodinha. Daí lá na frente vai reclamar que a vida é difícil. Aí lá na frente vai reclamar que ele não teve oportunidade na vida. Que o pai não ajudou, que a mãe não ajudou, que ninguém quer o ajudar. Ora, mas ele trilhou um caminho. Ele decidiu seguir um caminho. Ele está colhendo aquilo que ele plantou. Você olha o sistema pelo qual as famílias, as vidas aí totalmente falidas, e mesmo assim as pessoas continuam seguindo a mesma ideia. Jeremias, ele profetizou no período que antecedeu ao cativeiro de Israel para a Babilônia, quase na mesma época ali que Isaías. E ele diz o seguinte, Jeremias 13:22. Se disseres no coração, por que aconteceram estas coisas comigo? E ele responde, por causa dos teus muitos pecados. Se vocês um dia se levantarem e perguntarem, olha, por que está acontecendo isso comigo? Jeremias diz, por causa dos seus muitos pecados. Você vê Davi, você olha Davi, e ele diz, vê se há em mim algum caminho mau. Os homens da Escritura. Você olha para Paulo e Paulo diz, examine, pois o homem a si mesmo. Paulo diz, olha, Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. E aí nós não nos perguntamos isso. Nós não fazemos esta oração de Davi, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau.
Nós não oramos, Senhor, eu estou certo em minhas decisões. Senhor, eu estou trilhando o caminho certo. Pelo contrário, sabe como nós oramos? Dizemos, Senhor, onde Tu estás? Senhor, por que a minha vida está assim? Aonde o Senhor estava? Que a minha vida chegou neste ponto. Você se lembra lá de Josué? Josué está prostrado diante de Deus orando. Deus pergunta para ele, por que você está orando? Levanta, vai lá no meio do povo, tem pecado no meio do povo. Vai lá resolver a situação. Agora não é hora de você ficar prostrado aqui não, Josué. Vai lá e resolve a situação. Eles perderam a batalha. Não foi por conta de uma estratégia errada, e sim porque havia pecado no meio do povo. Meu irmão, então por que nós não olhamos ao nosso redor e devemos orar a Deus, devemos olhar ao nosso redor, devemos orar a Deus e perguntar a Deus se de fato isso que nós estamos vivendo é aquilo que Deus planejou para nós ou é fruto do nosso pecado, ou é consequência dos nossos erros. Senhor, isso aqui que eu estou vivendo hoje, foi o que o Senhor planejou para mim ou isso aqui é resultado, consequência do meu pecado, das minhas escolhas? E se for resultado das suas escolhas, consequência do seu pecado, o caminho que você deve fazer é voltar para Deus, é o caminho do perdão, é o caminho do arrependimento e fé. É você se prostrar diante do Senhor e clamar a Deus por misericórdia, assim como Davi fez. Davi sabia que estava sofrendo horrores, mas ele ora, Senhor, Deus, Tu és tão bom. Eu sei que eu estou sofrendo por conta dos meus pecados, mas o Senhor tem me fortalecido a enfrentar isso. Terceiro, nós vemos aqui o pecado traz desolação. Você vê aqui que Isaías diz, né? A choça na vinha, como se fosse ali uma barraquinha de vigia, né? Como diz aí o verso 8. Só restou a filha de Sião como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Na plantação ali tinha uma barraquinha que o vigia ficava para cuidar da plantação. Que Deus está dizendo, o que Isaías está dizendo é o seguinte, olha, não vai sobrar nada. Nem um barraquinho. Não tem nada. É devastação por todo lado. Por isso, meu irmão, se você decide viver uma vida nos prazeres, longe de Deus, você pode ter certeza que um dia você vai se encontrar sozinho. Talvez a única companhia que você vai ter é uma cervejinha ali do lado. É a única. Por quê? Consequência do pecado. Solidão, miséria e desgraça. Para a gente encerrar, quarto e último princípio, há uma chance para nós. Como diz aí o verso 9, né? Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O que Isaías está dizendo é o seguinte, olha, só não foi pior por causa da misericórdia de Deus. Só não foi pior por conta da misericórdia de Deus. Por que Deus fez isso? Por que Deus ainda teve misericórdia? Por que Deus foi misericordioso com eles? Você se lembra que no versículo 1, Isaías está profetizando para o reino, para a tribo de Judá. E você se lembra que há inúmeras profecias nas Escrituras dizendo que o Messias, que Deus enviaria o libertador e ele viria daquela tribo. Ou seja, os sobreviventes não foram pela própria bondade, mas eles foram pela bondade de Deus e pelo propósito de Deus. Por isso que não foi pior, por conta da misericórdia de Deus. O que isso tem a ver conosco? Você está aqui hoje por conta da misericórdia de Deus. Você está aqui hoje, nós estamos aqui hoje por conta da misericórdia de Deus. Eu sei que nós nos achamos melhores do que aquelas pessoas que estão lá fora. Mas nós só estamos aqui por conta da bondade de Deus. Porque Deus é misericordioso. Porque Ele abriu os nossos olhos. Porque Ele nos resgatou. Porque senão nós faríamos coisas iguais a eles ou piores que eles. Então se você está aqui hoje, lembre-se disso. Como diz Lamentações, né?
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, elas se renovaram sobre a sua vida hoje. Se você está vivo, se você está respirando, é porque Deus está sendo misericordioso com você. Deus está te dando mais uma oportunidade de você se arrepender dos seus pecados, prostrar-se diante dele e o buscar com todo o seu ser. O amanhã, nós não sabemos. Nós não sabemos o que irá acontecer conosco daqui a uma hora. Então, hoje e agora é o momento de você prostrar-se diante do Senhor e o buscá-lo. Se arrepender dos seus pecados e clamá-lo. Caminho é o mesmo que eu venho sempre anunciando. Caminho do arrependimento e fé. Por isso que é tão importante você ter um entendimento correto de quem é o homem. Quem é o homem? Ele é bom ou ele é mau? Se eu sou mau, eu preciso de um Salvador. Se eu sou bom, eu preciso apenas de educação ou de uma revolução. E a Escritura diz que todos nós, do mais novo ao mais velho, somos todos depravados, pecadores. Tudo foi contaminado, da planta dos pés ao alto da cabeça. Então nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de uma intervenção divina. Nós não precisamos apenas de instrução. Nós precisamos de Deus.